Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, voltamos para mais uma semana de aulas. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa aula de ciências. Gente, vocês estão lembrados que na última semana, né, nós falamos sobre o sistema nervoso, né? Sobre os problemas do sistema nervoso, cuidados do sistema nervoso e também os efeitos das drogas, né? Sobre o nosso sistema nervoso. Nesta semana, né, nós daremos continuidade, falaremos sobre a interação do organismo no meio ambiente, mais especificamente sobre a visão. Então, livrinho na mão aí, caderno também, e vamos seguir a nossa aula. A partir da página 148, nós seguiremos até a 153. Começaremos pelo sistema sensorial. Vamos lá? Interação do organismo com o ambiente. Para começar, nós vamos observar essa imagem aí. São 3 silhuetas. A legenda nos diz assim: embora não pareça, as 3 silhuetas humanas acima têm o mesmo tamanho. Use uma régua para verificar isso. Então, se a gente observar, a impressão que temos, né, que essa da direita é mais alta do que a da esquerda, do que a do meio e do que a da esquerda. Olha aí, comparem aí no livro de vocês. Mas não é verdade, né? As 3 silhuetas têm o mesmo tamanho. E o que é que muda? O pano de fundo aí, não é? Essas linhas horizontais, né? Aqui abaixo tem uns quadros, não é? Essa visão do fundo aí é que nos dá a impressão de que tem tamanhos diferentes, mas elas não têm. Vocês podem usar a régua aí para medir. Os órgãos dos sentidos e o sistema nervoso nos fornecem informações importantes sobre o mundo, mas em certas situações eles podem nos enganar. É o que acontece nas ilusões de ótica, como vemos, né, essa aí anteriormente, essa 9.1. A diferença entre os tamanhos das 3 silhuetas. Então, neste capítulo, nós vamos conhecer os órgãos que nos fornecem informações sobre o ambiente, né, os olhos, orelhas, língua, nariz e pele. Veremos também que as informações sensoriais são interpretadas e coordenadas pelo sistema nervoso. Aí a questão é: você conhece as partes do olho humano e as funções de cada uma delas? Quais são as causas de problemas de visão, como a miopia ou a hipermetropia, e como eles podem ser corrigidos? Que fenômenos ocorrem quando o som atinge as orelhas? E que sentidos estão associados ao nariz, à língua e à pele? Gente, nós teremos um foco maior na visão durante esta aula. Então, veremos, né? Vocês terão liberdade para acompanhar aí pelo livro de vocês, em casa, a outra parte do conteúdo, né? Porque o nosso foco maior será na visão. Então, para conhecer melhor a respeito dos outros órgãos dos sentidos, vocês terão essa liberdade de continuar aí olhando em casa, certo? Aí vamos continuar aí o sistema sensorial. Os seres humanos e muitos outros animais recebem informações do ambiente e do próprio corpo. Você sabe como isso acontece? As informações são recebidas por células especializadas que podem estar reunidas em órgãos dos sentidos, como os da visão ou os da audição e equilíbrio. O conjunto formado por todos os órgãos dos sentidos é conhecido como sistema sensorial. Vocês estão lembrados, né? Desde as séries iniciais, que nós sempre falamos sobre os órgãos dos sentidos, né? Sobre os sentidos, tato, visão, paladar, olfato. Então, desde pequenininhos que nós aprendemos isso. Então, veremos melhor agora. Cada uma dessas estruturas sensoriais é capaz de receber certo tipo de estímulo. Quais os estímulos? Luz, som, substâncias químicas, variação de temperatura, etc. Esses estímulos são transformados em impulsos nervosos e levados para o encéfalo ou para a medula espinal. Lembra das aulas anteriores que nós falamos dos estímulos, né, das células que são transmissoras, que levam os estímulos até o encéfalo, né, que comanda, que controla o nosso corpo, ou para a medula espinal, né, que lembram lá do ato reflexo, né, é mais próximo, vai mais rápido para a medula espinal. Lembram quando a gente leva
põe o dedo no espinho, né? E aí a gente automaticamente já puxa a mão ou o pé, sei lá, a parte do corpo que tiver contato com esse espinho ou com algo quente. Então, é controlado, é um ato reflexo, né? A gente não controla automaticamente, a gente puxa o nosso membro, porque essa informação é transmitida à medula espinal, é mais rápido do que chegar até o encéfalo. Então, dando continuidade ao que nós já vimos nas aulas anteriores. O sistema nervoso interpreta os impulsos, armazena informações e encaminha respostas para as glândulas ou para os músculos. É por meio desses processos que nós e muitos outros animais reagimos aos estímulos e interagimos com o ambiente. Aí nessa imagem, olha aí que bonitinho, grupo de suricatos observa a possível chegada de predadores. Esses animais vivem em regiões secas do continente africano, como o deserto do Kalahari, situado na porção sul do continente. Lembram aí desse animal na Era do Gelo? Bem bonitinho, né? Aí vamos seguir. Vamos falar agora da visão. Ao longo da evolução dos seres vivos, muitos animais desenvolveram estruturas capazes de detectar a luz do sol, refletida por objetos. Essas estruturas conferiram vantagens a esses organismos porque lhe permitiram contornar obstáculos e localizar presas ou predadores, facilitando a captura de alimento e a fuga dos predadores. Alguns animais apenas detectam a presença ou ausência de luz sem distinguir imagens. É o caso, por exemplo, das minhocas, que têm células sensíveis à luz, né, são fotossensíveis, na superfície do corpo. Então, elas não têm olhos, mas elas têm células fotossensíveis, né, na superfície do corpo. Em alguns moluscos, como a ostra e o mexilhão, há receptores que captam a direção de onde vem a luz sem formar imagens. Insetos e alguns moluscos, como polvos e lulas, né, são moluscos do grupo dos cefalópodes, por exemplo, eles têm olhos com lentes que formam imagens. Então, nós vimos aí exemplos de animais que não têm olhos, né? Eles conseguem captar a luz, mas não formam imagens. E outros exemplos de outros, né, animais que também formam imagens. Nos vertebrados, né, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, os olhos formam imagens e têm estrutura semelhante à do olho humano. Então, esses aí são mais parecidos conosco, né? Tem as estruturas. Aqui, uma lula, né? As maiores podem chegar até 13 metros de comprimento. E ilustração de um olho de lula em corte, que é semelhante aos olhos dos vertebrados. Aqui é o olho da lula. Olha aqui os nervos ópticos, a retina, o corpo vítreo, o espaço atrás da lente, a lente aqui na frente, a íris ao redor da lente e o músculo. Os insetos têm olhos simples, os ocelos, que acusam a presença de luz e objetos próximos, e olhos compostos, formados pela união de várias unidades dotadas de lentes, que em conjunto fornecem imagens dos objetos e são muito sensíveis aos movimentos. Dependendo da espécie, pode ter um dos tipos ou ambos. Então, vamos observar aí a mosca doméstica, né? Tem olhos compostos. Olha aí a mosca. Olha, gente. Vamos investigar a seguir as partes do olho humano e como esse órgão interage com o sistema nervoso, possibilitando a percepção e a interpretação de imagens. Aqui. As partes do olho humano. Feche os olhos e passe suavemente as mãos sobre eles. Você vai sentir duas protuberâncias, né? Os bulbos dos olhos, os globos oculares, as pálpebras e os cílios. As pálpebras e os cílios protegem os olhos. Mas o que é pálpebras? Olha aí, gente, essa pele, não é? Que fica por cima do olho, do globo ocular, pálpebra. Além disso, cada vez que piscamos, certa quantidade de lágrima espalha-se sobre a superfície do olho,
umedecendo e lubrificando o bulbo. As lágrimas apresentam substâncias que atacam as bactérias, protegendo os olhos contra infecções. Então, elas são muito importantes, né? As lágrimas. Se não tiver lágrima, nosso olho vai ficar seco. Não vai dar certo. Então, vejam só. Pálpebra, cílios protegem os olhos. O que são os cílios? Estão lembrados aí? O outro nome popular que a gente chama de cílios? A pestana, não é? Elas nos protegem, elas protegem nossos olhos. E as lágrimas, além de lubrificar, né, elas também atacam bactérias, né, protegendo os nossos olhos contra infecções. Acompanhe a descrição dessas partes do olho humano, consultando a figura aí abaixo, que é a 9.5. Aqui um olhar externo, né, do nosso olho, esclera, né, a parte branca, a íris, olha aí a parte que já tem a corzinha, né, pálpebra, é a pele, né, que cobre o olho, e a pupila é a parte central. Né? Agora, olhando como se nosso olhinho tivesse aí um corte, um perfil, né? Um corte de lado, né? Cortou ao meio e nós estamos observando aí a imagem. O nervo óptico, olha aí. A retina, olha que é uma capinha. O corpo vítreo, olha aí o que preenche, né, o nosso globo ocular. Coroide, olha, mais uma capinha. Mais outra capa, esclera. Olha aí a parte branquinha. Aí mais para frente, né? Nós vamos ver outras estruturas, que aqui é a parte de trás. Aí na parte da frente, nós temos outras estruturas. A lente, que fica aí por dentro. O humor aquoso, córnea, pupila. Olha, lembra da pupila que nós vimos aqui, não é? A parte central. Íris e músculos. Então, o nosso olho é bem completo, né? Tem várias estruturas. Esquema do olho humano em vista frontal e detalhes do bulbo do olho em corte. Corte de perfil, não é? O nervo óptico que conecta o olho ao cérebro, olha aqui, foi parcialmente representado. Então, esse nervo aqui é o que conduz até o cérebro para mandar as informações. As informações captadas pelo nosso olho são enviadas ao cérebro. A camada externa do olho é composta de duas estruturas, a esclera e a córnea. Na esclera estão presos os músculos que movem os olhos. Sob a esclera, ou seja, abaixo, né, da esclera, a coroide ou corioide possui vasos sanguíneos que nutrem as células. Olha aí, coroide, abaixo da esclera. Continuando, a córnea, por sua vez, é transparente e fica na região da frente do olho, no centro dele. Pessoas com problemas na visão causados por alterações na córnea podem fazer um transplante que consiste em substituir parte da córnea doente por uma saudável. A nova córnea pode melhorar a visão do paciente. Esse é o transplante de órgãos mais realizado no mundo e o de maior sucesso. Em uma camada mais interna está a íris, que é a parte colorida do olho, que fica a poucos milímetros atrás da córnea e é composta majoritariamente por fibras musculares. Sua cor varia. Há pessoas de olhos castanhos, azuis, verdes, entre outras cores. E você, qual é a cor do seu olho? Qual a cor do olho dos seus familiares? No meio da íris há uma abertura, que é chamada de pupila, por onde a luz entra depois de passar pela córnea. Observe o que acontece à pupila em ambientes claros e em ambientes escuros. Com um colega, faça a seguinte experiência. Vá a um ambiente bem iluminado e observe a pupila dele. Você vai fazer em casa com os seus irmãos, né? Depois, fique em um ambiente pouco iluminado e repita a observação. Você notou alguma diferença? Então, o que você notou? E como explicar o que aconteceu? Houve alguma alteração na pupila dos olhos de vocês? Vamos lá. Você deve ter observado que no ambiente bem iluminado, a pupila fica menor
e no ambiente pouco iluminado, a pupila fica maior. Vamos observar as imagens, as diferenças. Ambiente pouco iluminado. Olha a pupila como ela está grande. Agora, no ambiente bem iluminado, olha aí como ela diminuiu. Estão percebendo a diferença, né? São os músculos da íris que causam essa variação no tamanho da pupila. Eles se contraem ou relaxam de acordo com a iluminação do ambiente. Dessa forma, a íris regula a quantidade de luz que entra nos olhos. Em um ambiente bem iluminado, a pupila fica menor, permitindo a passagem de menos luz. Quando a iluminação é fraca, a pupila se abre, possibilitando que mais luz passe. Então, ela controla, né, essa luminosidade, quantidade de luz. Atrás da íris está a lente, né, ou cristalino, que junto com a córnea concentra a luz de modo a formar uma imagem no fundo do olho, na sua camada mais interna e sensível à luz, que é a retina. Entre a córnea e a lente há um líquido, o humor aquoso, com a função de nutrir a córnea e a lente. E entre a lente e a retina há um material gelatinoso, que é o corpo vítreo. Muito bem. Seguindo para a nossa última página aí do conteúdo. Conseguimos enxergar os objetos por causa da luz que reflete neles. Essa luz chega aos nossos olhos, atravessa a córnea, passa pelo humor aquoso, pela pupila, pela lente e pelo corpo vítreo, até chegar à retina, onde a imagem é formada. Então, observe aí, né, esse esquema, mostrando a formação da imagem na retina. Então, observe aí as várias partes. Pupila, lente, íris, córnea, os raios luminosos são refletidos, né, batem no objeto aí, são refletidos pelo objeto e são levados, né, até o nosso olho, passa pelas várias estruturas até chegar à retina, cá no final, retina. E a imagem, olha como ela está invertida, gente. A imagem chega invertida, que é uma particularidade, né? A imagem formada é invertida em relação ao objeto. Então, a imagem chega invertida, olha aí, chega até a retina, daí que ela é transformada. Embora a imagem se forme na retina, ela só será percebida quando os impulsos nervosos gerados na retina chegarem por meio do nervo óptico, olha aqui atrás, né, ao cérebro, que, por sua vez, interpreta a informação e nos fornece a imagem do objeto na posição real. Então, capta a imagem invertida, mas ao passar pelo nervo óptico, né, quando chega ao cérebro, aí então é que é a posição real, a gente enxerga na posição real. A função da retina, portanto, é transformar o estímulo luminoso em impulsos nervosos que serão levados pelo nervo óptico até o cérebro, que interpreta a imagem. Na retina, encontram-se cerca de 160 milhões de células sensíveis à luz, que podem ser de dois tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são bem sensíveis à luz e captam imagens em lugares pouco iluminados, porém não distinguem cores. Já os cones são as estruturas responsáveis pela visão do colorido das imagens. Então, eles têm funções diferentes, né? Uns vão captar, os bastonetes, eles vão captar a luz, né? E enquanto os cones, eles vão dar o colorido às imagens. Gente, agora nós vamos seguir para a nossa atividade. Na página 162, né, nós faremos da primeira até a terceira questão. Então, a primeira aí. No caderno, ordene as partes do olho listadas a seguir, conforme o sentido da passagem de um raio de luz vindo do ambiente. Vindo do ambiente. Então, temos aí as estruturas: pupila, corpo vítreo, córnea, lente, retina, humor aquoso. Então, nós vamos descrever por onde a luz vai passando, né? Ela vai passar em que estrutura? Primeira. Depois da primeira, vai para onde? Qual a segunda? Qual a terceira? Até a última, certo? Nós acabamos de falar, não é?
Ainda na página 153, nós acabamos de falar como é que nós conseguimos enxergar os objetos, por causa da luz que reflete neles. Então, tem todo o caminho percorrido. A primeira parte, né, a primeira estrutura do olho, por onde vai passar essa luz, será a córnea. Né? Então, vocês vão colocar na sequência correta. Córnea, primeiro passa pela córnea. Depois da córnea, segue para o humor aquoso. Depois do humor aquoso, vem a pupila, ou, pupila, né? Depois de pupila, lente, aqui, lente. Ou a lente é que tem outro nome, né? O cristalino, pode ser cristalino também. Depois da lente, ela vai para o corpo vítreo, olha aqui. E por último, chega a retina, a última estrutura aí, por aí que vocês vão passar, confirmando o sentido da passagem de um raio de luz vindo do ambiente. Na questão 2, a figura a seguir mostra o esquema de formação de imagens de uma câmera fotográfica. Olha aqui aí a câmera. Não é? O objeto está aqui à frente. Então, quais são as estruturas da câmera? A lente objetiva, o diafragma, o obturador, a imagem invertida, o filme ou sensor eletrônico. Aqui é o sensor eletrônico. Vamos lá a questão. O diafragma pode ficar mais aberto ou mais fechado. A objetiva possui lentes e o filme ou sensor registra as imagens. Nas câmeras digitais, a luz incide sobre o sensor eletrônico, é transformada em uma corrente elétrica e depois é decodificada em imagem ou armazenada em dispositivos eletrônicos e então processadas em computador. Então, é um caminho bem longo. Se compararmos os olhos às câmeras fotográficas, o que corresponderia no olho humano ao diafragma, à objetiva e ao filme ou sensor eletrônico? Vamos tentar lembrar aí do nosso esquema dentro do nosso olho, compará-lo com a estrutura da câmera e para a gente identificar essas estruturas aí citadas. O diafragma, a objetiva e ao filme ou sensor eletrônico, né? O que corresponde a cada um deles aí. Então, gente, pensando no nosso olho, a íris corresponderia ao diafragma. Então, isso aqui, o diafragma corresponderia à íris. A lente, a objetiva. Então, a objetiva aqui seria a nossa lente. E a retina, ao filme. Olha aqui o filme ou o sensor, não é? Sensor eletrônico. Aí seria a retina. A retina comparada aos dois. A essa estrutura, filme ou sensor eletrônico. Seria a retina. Aí a última questão, a terceira. O esquema abaixo mostra o olho de uma pessoa em 2 instantes. Ao ar livre e em um dia de sol e em casa, em um quarto pouco iluminado. Identifique as 2 situações e justifique a resposta. Vocês lembram que nós vimos lá o que é que acontece com o nosso olho, da pupila? Quando está em um local muito iluminado ou um local pouco iluminado, ela se modifica, ela se adapta, não é? Para controlar a passagem de luz. Se está em excesso, ela faz o quê? E se está pouco, ela faz o quê? Né? Se tem pouca luz, ela faz o quê? Então, vamos identificar, observando aí. Qual das 2, gente, você acha que está o local aí ao ar livre em um dia de sol? Qual das 2? Qual dos 2 instantes? Instante 1 ou instante 2? Já entenderam? Muito bem. Quem disse o instante 2, né, respondeu certo, não é? Porque ela está diminuindo o tamanho, ela está se contraindo, porque tem muita luz, não é? Então, vamos responder aí a questão 3. No instante 1, a pessoa está em um quarto pouco iluminado, porque sua pupila está mais dilatada do que no instante 2. Olha aí. Aqui tem muita luz, aqui tem pouca luz. Em que ela está ao ar livre, um dia de sol. Podem responder. E nós, por enquanto, né? Por enquanto, nós paramos por aqui e vamos voltar na nossa segunda aula semanal, certo? Então, tenham um ótimo dia e fiquem com Deus.